Glória a Deus. Queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 1, a partir do verso 1. Abra a tua Bíblia. E eu queria que você seguisse comigo, porque nós vamos fazer uma leitura um pouco extensa, mas necessária para aquilo que Deus vai falar conosco nessa noite. O título dessa mensagem de hoje, ele é: quem é você na mesa com Jesus? Então eu queria que você já pudesse preparar seu coração e deixa o Espírito Santo de Deus que está presente neste lugar, ele começar a falar com você. Uma das coisas que nós precisamos é ter e buscar ter sensibilidade no Espírito Santo para poder ouvir a voz dele. Amém? Você que veio, essa palavra é para você. Às vezes a gente é levado, e eu sempre tenho falado isso porque é uma realidade, porque eu fico no banco, também eu escuto um pregador, eu também escuto palavras, também sou ministrado com a palavra de Deus, onde Deus usa a vida de gente, de pessoas. E às vezes nós somos tentados a dizer assim: nossa, essa palavra é grandiosa, é maravilhosa, mas que pena que fulano não estava aqui para ouvir. Como se a palavra não fosse para a gente, fosse para outra pessoa. Mas essa palavra de hoje é para você, amém? Que está aqui na igreja, que está ouvindo a gente através da internet. Essa palavra é para mim que estou aqui, que já fui ministrado com essa palavra, e vou ser ministrado novamente, através daquilo que o Senhor tem de um recado dele para a igreja. Em nome de Jesus. Então a gente vai fazer essa leitura. Queria que você seguisse comigo, para que nós possamos entender tudo aquilo, e todo o contexto da onde eu quero levar você através do Espírito Santo, para que você traga o entendimento da palavra nessa noite, e saia daqui ministrado por Deus. O texto diz assim: estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. E os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando o meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. E Judas dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo, e tratou com eles como lhe poderia entregar Jesus. A proposta muito os alegrou, e lhe prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus, quando a multidão não estivesse presente. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascual. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar, e digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. E eles saíram e encontraram tudo com Jesus, tudo como Jesus lhe tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem um com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças e partiu e o deu aos discípulos, dizendo: este é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trai. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iriam fazer aquilo. E surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. E Jesus lhe disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim.
Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações, e eu lhes designo um reino, assim como o meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino, e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás pediu você para peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. E respondeu Jesus: eu lhes digo, Pedro, antes que o galo cante, hoje 3 vezes você negará que me conhece. Então Jesus lhe perguntou: quando eu os enviei sem bolsa, como um saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. E ele lhes disse: mas agora, se vocês têm bolsa, levem, e também o saco de viagem. E se não tem espada, vendam a sua capa e comprem uma, porque está escrito: e ele foi contado como os transgressores. E eu lhes digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. E os discípulos disseram: vê, Senhor, aqui estão 2 espadas, é o suficiente? Respondeu ele. Como de costume, Jesus foi para os montes das oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Amém? Glória a Deus. A gente poderia escolher vários textos dos evangelhos para a gente poder descrever essa história, porque essa história é bem conhecida e ela marca um momento na nossa vida cristã, o momento da ceia, da última ceia, onde Jesus ele senta ali com os seus discípulos, com os apóstolos, com os seus 12, para que pudesse celebrar aquele momento, que era um momento também de despedida, onde ali ele entregava para eles uma grande missão, uma grande comissão, que eles teriam que executar depois de que tudo aquilo que estava para acontecer com ele viesse a acontecer, onde ele seria entregue na cruz para morrer por cada um deles e para cada um de nós. Eu escolhi esse texto de Lucas pela riqueza de detalhes, mas vale a pena a gente ler também nos outros evangelhos, que a gente não vai fazer aqui, mas para que você possa ter um contexto geral de tudo aquilo que acontece nesse momento. Dá para perceber aqui uma grande expectativa que existia em Jesus, por esse momento de poder estar com ele sentado à mesa. Jesus estava ansioso por esse momento, e ele prepara a mesa, ele pede para os discípulos para que pudessem preparar a mesa num local do qual ele separou, para que ele pudesse estar em paz com os seus 12, e ali poder passar por esses momentos, celebrando a Páscoa, para que ele pudesse ali se despedir, porque um momento de dor viria, um momento de sacrifício ia dar início naquele dia. E a gente vê aqui a história contando aqui para a gente de algumas pessoas, desses 12 discípulos, que de alguma forma retrata nós como igreja. Quando eu estava lendo, porque hoje é dia de ceia, hoje é um dia de nós sentarmos à mesa com o Senhor, Deus falou muito forte comigo com relação ao grupo de pessoas dentro dos 12 que sentaram à mesa com Jesus, que tiveram o privilégio de sentar à mesa com Jesus. Eu não sei se você percebeu na leitura, talvez não, mas tem momento em que ele retrata os seus 12 como discípulos, e tem um momento em que ele trata os 12 como apóstolos. Talvez até exista uma diferença, uma dúvida no coração de vocês, igreja, assim como também tem na minha, o porquê que às vezes Jesus retratava eles como discípulos e tem hora que retratava ele como apóstolos. Então, para a gente tirar essa dúvida e entender o grau de intensidade que esses 12 representavam para Jesus, eu quero trazer o significado disso. A palavra discípulo, ela vem do grego, que significa mathetes, e significa seguidor ou aprendiz. Já a palavra apóstolo vem do grego, apóstolos, que deriva do verbo apostelaine, e significa enviar e remeter.
Logo a palavra apóstolo significa enviado, agente, mensageiro, ou alguém que é enviado. Até aquele momento eles eram discípulos, eles eram aprendizes de Jesus. Daí no meio do discurso Jesus troca o nome deles, não chama mais eles de discípulos e passa a chamar eles de apóstolos. Porque era o momento deles pegarem e colocarem em prática tudo aquilo que eles aprenderam ao longo de quase 3 anos que eles caminharam com Jesus. Era um dia feliz, porque era a comemoração da Páscoa, mas ao mesmo tempo era um momento, um peso muito grande, porque era um sinal de despedida, porque Jesus já sabia de tudo aquilo que iria acontecer com ele. Jesus com expectativa enorme, aqui no texto não relata isso, mas o texto traz nos outros evangelhos que antes de começar a servir a ceia, Jesus ele toma um balde com água, uma bacia com água, e ele lava os pés dos seus discípulos, mostrando o quanto cada um daqueles discípulos era importante para ele, e ele mostrando como que eles deveriam ser humildes com relação àquilo que eles estavam recebendo da parte de Deus. Então esse contexto desse momento, ele marca a história de Jesus e marca as nossas vidas. E eu queria levar você hoje, e foi isso que o Espírito Santo falou comigo durante essa semana, mais precisamente no dia de ontem, sobre a necessidade de nós sermos reconhecidos dentro desses 12. E Deus falou comigo, e eu separei aqui 4 tipos de discípulos, ou apóstolos, ou 4 tipos de pessoas que estavam sentados à mesa com Jesus, no momento da ceia. E eu quero em nome de Jesus que você possa estar com o coração aberto, para poder, se assim o Espírito Santo tocar no seu coração, e se você se identificar com algum desses 4, em nome de Jesus, que você possa receber isso. E se não for algo bom, se você talvez for reconhecido por alguém que aqui vai ser explicado, e que de alguma forma não remete para uma vida certa, uma vida santificada, em nome de Jesus, o Senhor está aqui para mudar completamente a sua história, amém? Em nome de Jesus. Todo processo de mudança na nossa vida, ela começa com a consciência. Se você não tem consciência daquilo que você precisa mudar, nenhuma mudança acontece. E eu sei que o Espírito Santo, que a palavra de Deus diz que é Ele que nos convence, não é a palavra do pastor, não é aquilo que eu estou dizendo, mas aquilo que o Senhor está falando ao seu coração através dessa palavra. E Ele está aqui hoje. Abre seu ouvido em nome de Jesus, e tenha sensibilidade no coração para entender o que você precisa mudar, para que você possa ser sim um discípulo do Senhor, um apóstolo do Senhor, para cumprir com a missão que Ele está entregando no tempo de hoje nas nossas mãos, amém? O primeiro grupo de pessoas que eu queria fazer referência aqui, que Deus falou muito forte comigo, é aqueles que são os traidores. Jesus estava sentado os 12, do qual Ele separou os 12 escolhidos à mão. Ele recebeu os 12 como realmente fossem os seus filhos. E Ele não saiu dizendo assim, quem eu me encontrar eu vou trazer para ser os meus discípulos. Existia um porquê, que cada um deles estavam fazendo parte dessa grande família e desse exército que o Senhor Jesus estava montando, que parecia ser grande, mas eram 12 apenas. Mas a vida desses 12, e o que eles viveram depois disso, depois que eles tiveram esse momento com Jesus, e a história de vida deles até hoje fala aos nossos corações, amém? E a Bíblia diz que aqui tinha dentro deles, havia alguém que apesar de fazer parte desses 12, do qual o Senhor Jesus separou para que pudesse estar com ele, ele era um dos traidores. Eu não sei como você agiria, mas esse traidor, que depois a gente sabe quem era, que era Judas Iscariotes, ele era um homem de relacionamento com Jesus e também até mesmo de confiança de Jesus. A Bíblia mostra para a gente que aquele que cuidava dos recursos financeiros dos 12, porque tinha alguém que tinha que estar com dinheiro, quando precisasse de alguma coisa, ele tinha como dar o dinheiro, poder comprar alguma coisa, sustentar aqueles 12 que sempre caminhavam junto. Quem era o tesoureiro daquela turma era Judas Iscariotes. Eu não sei você, mas se eu tivesse que escolher alguém, alguma pessoa para cuidar das minhas finanças, eu escolheria alguém que eu realmente confie, sim ou não?
Sim, você não ia entregar nas mãos algo que é precioso, que é de valor, na mão de alguém que você não tem confiança nele. E Jesus botou toda a confiança em Judas, e do qual ele era aquele que administrava os recursos financeiros. E ele caminhou e presenciou quase por 3 anos, assim como os outros 12, os outros 11. Ele caminhou com Jesus presenciando todos os milagres, vendo todos os sinais e todas as confirmações de que ele era o Messias. Só que no final da história, e aqui na mesa, Jesus revela quem é o traidor. Se você for ver nos outros textos, você vai conseguir identificar que Jesus, ele já mostra, aqui já falou, mas confirma também nos outros evangelhos que Jesus já diz, já fica claro para todo mundo de quem era o traidor, que era Judas, que estava armando contra Jesus e que depois entrega Jesus por 30 moedas de prata, do qual depois ele nem aceita as moedas, e a Bíblia diz que no final de tudo ele sai para poder se enforcar. Judas, apesar de todo esse contato e de fazer parte desses 12, do qual eram os discípulos que o Senhor Jesus tinha separado para que pudesse continuar com a missão, ele traiu Jesus. A gente poderia aqui pensar em quais são os motivos que levaria alguém que caminhou, que viu Jesus. Hoje, a gente sente, a gente tem em nós o Espírito Santo de Deus, amém? Ele habita em você, o Espírito Santo, amém? Amém, ele está em você. E a expectativa do nosso coração, talvez é do seu, mas é muito do meu, o dia em que eu vou poder me encontrar com Jesus e poder ver ele face a face. Agora, esses homens do qual nós estamos falando aqui, eles tiveram esse privilégio de andar por mais de 2 anos, quase 3 anos, andando de lado de Jesus, pegando e absorvendo todos os conhecimentos, vendo todos os milagres acontecendo. Mas mesmo assim, apesar de tudo isso, foi insuficiente para tocar no coração de Judas. E tinha um motivo por que Judas traiu Jesus. A expectativa do coração de Judas, quando ele ouviu o discurso de Jesus, que ele veio para poder revolucionar o mundo, e assim foi. Hoje nós vivemos no ano de 2022, depois de Cristo. Ele foi, Jesus, um marco na história. Mesmo aqueles que não acreditam em Jesus, ou que não têm Jesus como sendo o Messias, o Salvador, quando ele olha na folhinha lá, no dia que é hoje, quando ele vai ter a informação de que data é essa hoje, ele está de frente com a realidade de alguém que marcou a história. Porque hoje nós nos encontramos em 2022, depois de Cristo. Tem uma história antes de Jesus, tem uma história depois de Jesus. Mas apesar de tudo isso, de tudo aquilo que Jesus ensinou, de todos os milagres que ele presenciou, a expectativa no coração dele era que Jesus pudesse resolver todas as questões políticas do momento em que eles estavam vivendo. A expectativa do coração de Judas que realmente ele fosse um rei. E Jesus, quando ele dizia sobre o seu reinado, ele não falava nesse tempo, nesse mundo. Jesus deixou claro que esse mundo do qual nós vivemos hoje jaz do maligno, que não era dele, mas o mundo que ele estava preparando, o reino que ele estava preparando, era um reino de eternidade, onde nós vamos viver quando nós passarmos dessa vida. Glória a Deus, você perdeu a chance de dar um glória a Deus, amém? Glória a Deus, é esse reino, mas a expectativa do coração dele era que as coisas pudessem se resolver aqui, e ele viu que não ia acontecer. Porque o discurso de Jesus, os ensinamentos dele já apontava para aquilo que ele ia fazer, do que iria acontecer com ele, do qual ele ia ser entregue, que ele ia verter seu sangue na cruz do Calvário, do qual ele ia entregar por amor a mim, por amor a você. Mas isso não era suficiente para Judas. Judas se decepciona, porque os olhos dele estavam focados somente neste mundo. E essa decepção foi tão grande, a ponto que ele decide trair Jesus. Ele, como se ele dissesse assim: se eu não posso ter nada, você não vai resolver nada na questão política. Lembrando que naquele momento eles estavam vivendo oprimidos pelos romanos, eles estavam sofrendo por conta dos romanos, uma carga de impostos gigantesco, os soldados romanos açoitando o povo, e ele vendo tudo aquilo, e com a expectativa que agora chegou o Messias, o Salvador, o Rei dos Reis, que vai resolver todas as nossas questões políticas desse momento que nós estamos vivendo.
E na verdade, Jesus não veio para isso. A decepção tomou conta tão forte do coração dele, que ele toma a decisão de trair Jesus. Apesar dele ver, apesar de caminhar com Jesus 2 anos e meio, quase 3 anos, apesar de tudo aquilo que ele presenciou, que ele viu, foi insuficiente para tocar no coração dele e dele entender o verdadeiro propósito de Jesus. Temos muitos traidores, pessoas que talvez estão buscando o Senhor Jesus, querendo resolver somente as suas questões aqui na terra. Pessoas que estão muitas vezes se decepcionando quando a vontade dele não acontece, aonde a vontade da pessoa precisa prevalecer. E quando as coisas não acontecem da maneira que você pretendia, da maneira que você queria, vira as costas para o Senhor Jesus e trai Jesus de tudo aquilo que Ele representa para a gente, não pelo aquilo que Ele pode nos dar, porque o que Ele podia nos dar, Ele já deu. É a condição da gente poder viver de eternidade em eternidade com Ele. Mas a expectativa às vezes do nosso coração é que Jesus, eu aceitando Jesus como Senhor e Salvador, e eu passando a participar e sentando à mesa com Jesus, tendo intimidade e comunhão com Ele, porque é isso que a mesa representa. Você só leva alguém para comer na sua casa, você só senta à mesa com alguém quando você tem comunhão com ela, sim. Mas mesmo assim, quando as nossas expectativas não batem com a expectativa, ou com o plano, com o desejo do coração de Deus, muitas vezes as nossas atitudes são atitudes de traição. Quantas vezes que porque talvez não aconteceu da maneira que nós desejávamos, porque nós criamos as expectativas de um milagre e o milagre não veio, porque nós criamos um sonho, mas não é o sonho de Deus, não é a vontade dEle, era a vontade nossa. E a gente está aqui, aceitamos Jesus, e nós estamos agora inseridos aqui na igreja, nós estamos sentando à mesa, participando da mesa do Senhor, e cria toda essa expectativa, que agora nossos problemas vão se resolver. Irmão, em nome de Jesus, Deus, Ele pode resolver os seus problemas nessa vida, sim ou não? Pode, mas se Ele não resolver, Ele continua sendo Deus. Se Ele resolve, Ele é Deus, mas se Ele não resolve, Ele continua sendo Deus, porque Ele é soberano, e Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que nós precisamos passar, Ele conhece o nosso coração, e a vontade dEle, descrito na palavra, é boa, perfeita e agradável. Ele sabe. Então, em nome de Jesus, olha para as suas atitudes diante das promessas do Senhor, ou as expectativas que você tem criado, talvez só para esse mundo, e esquecendo que esse mundo é passageiro. Quanto tempo a gente tem de vida neste mundo, nós não sabemos. Ninguém sabe. A nossa expectativa maior, aquilo que faz sentido a gente estar aqui, para louvar e engrandecer a esse Deus maravilhoso, é para aquilo que nós vamos viver, mas depois que nós passarmos dessa vida, é na eternidade. Deus separou, Deus tem algo precioso para você, num lugar onde não tem choro, não tem pranto, onde você vai viver de eternidade a eternidade na presença do Pai, onde você vai poder sentar à mesa com o Senhor, onde você vai viver para sempre, onde não existe fim. E tem muita gente que está baseando a sua fé nesse tempo em que nós vivemos. A palavra de Deus diz que aquele que espera em Deus somente nessa vida é o mais miserável dos homens. Se a sua expectativa por Jesus é só para que Ele possa resolver a sua vida aqui na terra, Ele diz: você é o mais miserável de todos os homens. Não é o pastor que está falando, é a palavra de Deus. Então, em nome de Jesus, deixa disso. Por que tem essa menção de miserável? Porque você está pegando, você está escolhendo, você está trocando aquilo que Jesus pode fazer para você na eternidade inteira, e está focando somente nesse pedacinho de vida que você vive aqui. Você está se contentando com migalhas, quando aquilo que Jesus tem separado para você é de eternidade a eternidade. Qual tem sido a sua atitude? Talvez, irmão, e em nome de Jesus, o Senhor falou muito comigo, e Deus me fez, na tarde de ontem e no dia de hoje, eu lembrar de quantas situações que eu vivi, aonde a minha atitude como discípulo, no lugar de sentar à mesa e entender o propósito de Deus para a minha vida, eu fui o traidor.
Porque no lugar de seguir naquilo onde Deus estava direcionando, eu virei as costas para Ele. Porque eu não queria viver a vontade dEle, eu queria viver a minha vontade. Em nome de Jesus, que a misericórdia do Senhor alcance a sua vida nessa noite. E se você se coloca hoje, se o Espírito Santo está tocando no seu coração, dizendo talvez que você é essa pessoa, que está focando, que está buscando ao Senhor por algo aqui terreno, e talvez porque não está acontecendo, você está se decepcionando com Ele e esquecendo o que Deus tem para você na eternidade. Em nome de Jesus, que o seu pensamento possa ser mudado nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus que convence, Ele possa estar tocando a porta do seu coração nessa noite. E que você não seja esse traidor. Amém? E a palavra de Deus, através desse texto, falou muito ao meu coração de uma segunda classe de homens, de pessoas, que são aqueles que negaram Jesus. São aqueles que negam a Jesus. O que nega Jesus, você sabe, dos 12 que estavam sentados à mesa, o que nega Jesus era Pedro. E Pedro era aquele sanguíneo, aquele cheio de energia, aquele que sempre queria proteger Jesus, é sempre aquele que falava primeiro. Ele era um líder nato. E tanto é verdade que quando Jesus entrega uma palavra para ele, na verdade o nome dele era Simão e passa a ser chamado Pedro, que simboliza o nome dele, a raiz do nome dele é pedra. E Jesus, ele diz que sobre ele, sobre Jesus, iria edificar a sua igreja. E quem iria estar começando essa igreja, o responsável por essa igreja, ia começar através de Pedro. E Pedro foi grandiosamente usado. O Novo Testamento, a gente vai ver descrito no livro de Atos, grandes coisas Deus fazendo através da vida de Pedro. Depois aparece Paulo. Os dois marcaram o Novo Testamento. Ele foi hiper importante. Com certeza existia um porquê que o Senhor trouxe ele para que pudesse estar sentado à mesa e ele andar com Jesus durante quase 3 anos de vida. Foi um tempo de muito crescimento e Deus trabalhando, lapidando essa pedra bruta que era Pedro, para que ele pudesse verdadeiramente deixar de ser um discípulo, um aprendiz, e passar a ser um apóstolo. Mas mesmo assim, diante de todas as informações que ele teve, de todo o conhecimento, de todo o fervor que existia nele, aquele vigor que ele tinha, não foi suficiente para ele poder honrar a sua palavra. A Bíblia diz que Jesus sentado à mesa, ele olha para Pedro e diz: Pedro, e conta o plano que ia acontecer com ele. Pedro já diz: não, onde o Senhor vai eu vou também. E ele começa a querer defender Jesus. Daí Jesus disse: ó Pedro, antes que o galo cante, por 3 vezes você vai me negar. E depois que acaba tudo isso, Jesus, ele é crucificado, morto. E quando ele está ali, os discípulos se dispersam. As 3 pessoas reconhecem Pedro como sendo um seguidor de Jesus e questionam Pedro. E quando ele é questionado, ele nega Jesus. E quando ele nega pela 3ª vez, o galo cantou. E na hora que o galo canta, mexe no coração de Pedro, porque ele lembra daquela palavra que o mestre disse, que antes que o galo cantasse, por 3 vezes ele ia negar, e por 3 vezes ele nega Jesus. Quem são as pessoas que negam? São aquelas pessoas que têm o discurso de realmente de ter uma vida, entregar sua vida para o Senhor Jesus, que caminha com Ele, que defende uma causa, que está aqui, talvez é o primeiro a chegar, é aquele que é um adorador, aquele que verdadeiramente busca entregar a sua vida para o Senhor Jesus, que é um verdadeiro crente nas 4 paredes, mas nas primeiras situações da vida lá fora, nega Jesus através das suas atitudes. Aonde ele deveria ser um verdadeiro cristão, e aquilo que ele é aqui dentro, sobre as 4 paredes, na presença de Jesus, ele deveria ser também quando ele estivesse longe dessas 4 paredes, aonde o estilo de vida dele, o testemunho de vida dele, pudesse mostrar a quem ele serve. Mas distante das 4 paredes, desse momento, dessa igreja, da nossa comunhão com os irmãos, as atitudes dele não revelam Jesus. É aquelas pessoas convivem com ela, mas não conhecem, não reconhecem ela como sendo um verdadeiro cristão.
é aquelas pessoas que quando alguém descobre que ela é cristã, que ela aceitou Jesus, e diz, você aceitou Jesus, você faz parte da igreja? Nossa, não sabia. E talvez essa pessoa já caminha com ela há alguns anos, mas não sabia que ela tinha Jesus, que ela realmente professava Jesus como Senhor e Salvador, porque o testemunho de vida dela não condiz com ela dentro dessas quatro paredes, onde uma oportunidade de passar alguém para trás é prevalecido no lugar de honrar o Senhor Jesus e aquilo que Ele crê nas suas atitudes lá fora. É aquele que talvez está vivendo uma vida lá fora dentro da sua família, mas retrata uma realidade diferente quando está nessas quatro paredes. Tem um pastor que conta uma história, já disse aqui, mas vale aqui refrisar. Tem um pastor que conta uma história que diz que um dia um pastor estava ministrando numa igreja e de repente a família dele entrou com toda a roupa dele, toda a roupa da casa, toda a mobília da casa começou a entrar no templo. Daí essa família foi questionada, mas por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo dessa forma? Por que você está trazendo as coisas para cá, para dentro da igreja? Daí a família disse assim, sabe por que nós estamos fazendo isso? Porque nós queremos um marido, eu quero um marido, os meus filhos querem um pai igual a esse que está aqui na igreja, porque aquele pai que está lá fora, aquele pai que vive lá fora, aquele marido que está lá fora não condiz com aquilo que ele fala aqui, e eu quero ter paz, eu quero ter esse homem que aqui que discursa bonito, que vive bonito, que parece que está tudo certo, então eu quero viver aqui na igreja, eu quero esse homem para ser o meu esposo, porque o discurso dele, a narrativa dele, dentro dessas quatro paredes, não condiz com a vida que ela vive lá fora. Essas pessoas são aquelas que estão negando Jesus. Em nome de Jesus, nessa noite, olha para as suas atitudes. Quando você está lá fora, quando você se relaciona com gente, quando você se relaciona com as pessoas, quando você está inserido no seu contexto familiar, quando você está com seus amigos, quando você está no seu trabalho, você é reconhecido como alguém que segue a Jesus? Você é reconhecido como um discípulo de Jesus? As pessoas conseguem olhar para você, e mesmo sem você falar, mas através do seu estilo de vida, você tem mostrado Jesus em você? Como que você tem vivido? As suas ações revelam Cristo? Mostra Jesus? Eu lembro de uma palavra do apóstolo Paulo, uma das palavras do apóstolo Paulo, e ele foi corajoso para dizer essas palavras. E na verdade nós, como cristãos autênticos, verdadeiros, nós tínhamos que ter esse discurso também na nossa língua, na ponta da nossa língua. O apóstolo Paulo, ele dizendo para as pessoas que talvez ainda tinham dificuldade para olhar para Jesus, ele diz assim: olha para a minha vida, porque a minha vida, a maneira em que eu vivo, reflete Jesus. É como se ele estivesse dizendo assim, você tem dificuldade de reconhecer Jesus? Então que você possa olhar nesse primeiro momento para mim, porque a minha atitude, a minha vida, a maneira que eu vivo, reflete o Jesus que habita em mim. Em nome de Jesus, que você possa ser assim, que você possa, através das suas atitudes, você poder mostrar o Jesus que habita em você. Amém? Eu não estou vivendo isso, irmão. Em nome de Jesus, como eu falei no início, o que muda a nossa vida é a consciência. Abre seu coração. Se tem algo que talvez tem falado ao seu coração diante desses dois grupos de pessoas, que apesar de ser um grupo que sentou à mesa com o Senhor Jesus, não era um grupo bom, e que nos ensina de forma negativa para que a gente não caia nos mesmos erros. E se você faz parte de um desses dois grupos, que a misericórdia do Senhor te alcance nessa noite, para que você possa mudar completamente a história da sua vida. Amém? Porque enquanto você respira, tem jeito. Em nome de Jesus. Enquanto você respira, tem jeito. Amém? Daí tem o terceiro grupo de pessoas. O terceiro grupo de pessoas é aqueles que estavam discutindo com Jesus de quem ia ser o maior dentro deles.
Olha o contexto do qual eles se encontraram para comemorar a festa da Páscoa. Jesus, ele tem uma atitude gigantesca, expectativa grande de Jesus, porque esse é um dos últimos ensinamentos do qual Jesus está frente a frente com aqueles 12, do qual ele amou e escolheu, para que todo aquilo que ele em 2 anos e meio, quase 3 anos, ensinou, que pudesse ser colocado em prática através da vida deles. Então a expectativa do coração de Jesus era muito grande mesmo. Daí Jesus, já deixando de chamar eles de discípulos, de aprendizes, e passa a chamar eles já de apóstolos, preparados para serem enviados, para que eles pudessem continuar com a mensagem da cruz, do qual ele ia viver daqui a pouquinho, em alguns momentos. Apesar de todas as expectativas que foi criada no coração de Jesus, havia alguns discípulos que estavam discutindo quem ia ser maior dentro deles. Tem pessoas que estão inseridas na igreja, que sentam na mesa e que participam, que estão inseridos no corpo de Cristo, mas muitas vezes a preocupação dela é saber quem vai ser o maior. Talvez está preocupado em que cargo que ela vai fazer, que ela vai participar, que função que ela vai exercer, quando que ela vai poder estar no altar, quando que ela vai poder se mostrar, como se o talento daquilo que nós mostramos seja para glorificar a si e não a Deus. Então, em nome de Jesus, eu não sei qual é a sua motivação para que você possa servir ao Senhor, mas em nome de Jesus, nunca coloque a sua motivação para que você possa ser um dos maiores. Até porque o próprio Jesus ensinou para eles, dizendo: você quer ser os maiores? O maior não é aquele que recebe, mas é aquele que serve. E Jesus, sendo o maior, quando ele chamou todos para poder estar sentado à mesa, a atitude de Jesus foi lavar os pés dos seus discípulos pecadores, aquele que não tinha pecado nenhum, aquele que nunca pecou, aquele que estava prestes a entregar sua vida por amor a todos. Ele se curva diante dos 12 e vai lavar os pés desses 12. E é Jesus mostrando, ó, o maior, ele se curva, o maior é aquele que serve. Então, em nome de Jesus, tira do seu coração qualquer tipo de reconhecimento humano, para que você possa estar servindo ao Senhor aonde você colocar a planta dos seus pés, porque o reconhecimento nunca deve ser humano. O Senhor, que conhece todas as coisas, a palavra de Deus diz, Ele recompensará. Que você possa ser o menor de todos, e nunca está no seu coração em ser o maior. Quando você vir aqui para tocar, para louvar ao Senhor, porque Deus te premiou, porque Deus te abençoou com um dom, para que você possa servir na casa do Senhor, que você possa entender que você é o menor, porque você está servindo, não é para o engrandecimento seu, mas é para o engrandecimento do Senhor. Em nome de Jesus, que a discussão, que aquilo que possa brotar no seu coração, não é em busca de um reconhecimento pessoal, mas é para que cada atitude sua possa revelar o Jesus que habita em você. Amém? Em nome de Jesus, porque é Ele. Jesus não tinha nada, Jesus morreu sem nada, Ele não tinha nenhum túmulo para poder pôr o corpo dele. O túmulo do qual Jesus foi enterrado depois do sacrifício não pertencia a Ele, foi dado para Ele, porque nem isso Ele tinha. Jesus não tinha nada a oferecer nesse mundo, mas Ele tinha tudo para oferecer no mundo que viria depois da morte, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Faça tudo não pensando no homem, como diz na palavra, tudo que você fizer, pense no e faça para o Senhor. Em nome de Jesus, faça para o Senhor. Que a motivação do seu coração para fazer qualquer coisa no reino de Deus possa ser para alegrar o coração do Pai. Em nome de Jesus, nunca para que você possa aparecer, mas para que Jesus possa aparecer em você. Amém? Esse era o terceiro grupo de pessoas. E existia o quarto grupo, que no texto que nós lemos, ele é revelado. Esse quarto grupo de pessoas, que aqui descrita por uma pessoa só, do qual ele tinha um íntimo relacionamento com Jesus,
que ele era íntimo. A palavra de Deus diz que dentro dos discípulos, ele era o discípulo amado. Não simboliza que os outros não eram amados por Jesus, pelo contrário, Jesus amava cada um deles, assim ama cada um de nós e entregou a vida dele por cada um. Mas existia um que ele demonstrava que a sua maneira de agir, a sua maneira de estar próximo a Jesus, revelava um amor muito grande. E ele era uma pessoa especial para Jesus. A Bíblia diz que nos momentos difíceis, quando Jesus estava passando por uma luta muito grande, ele sempre chamava pelo menos 3 discípulos para estar com eles, que eram os 3 discípulos mais perto dele, que era Pedro, Tiago e João. Mas quando as coisas ficavam muito difíceis, o que ele escolhia para estar junto com ele, nos momentos mais difíceis que Jesus passou, era João, que era o discípulo amado. E no texto que nós lemos, ele revela isso. E eu queria aqui ler também o que está escrito em João capítulo 13, verso 23 e 25. João 13, verso 23 e 25. Ele diz assim, falando um pouquinho desse momento da ceia, ele descreve assim, João: ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Ele estava falando aqui de quem tinha traído. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse: Senhor, quem é? João, ele estava reclinado no peito de Jesus. Ele estava depositando toda a sua vida nas mãos dele. Ele era o discípulo amado, autêntico, verdadeiro, aquele em quem podia confiar. João era aquele que revela através da sua vida o amor tremendo que ele tinha pela causa de Jesus, pelo propósito da vida de Jesus, e do qual ele fez de tudo para que se cumprisse aquilo que Jesus tinha no seu coração. Ele foi um servo fiel a quem ele poderia confiar. Ele era aquele que nos momentos difíceis ele estava pronto, próximo de Jesus. É aquele que deitava a cabeça no peito de Jesus nos momentos mais difíceis da vida dele. E no momento de tribulação era aquele que estava do lado. É aquele que nunca abandonou. É aquele que não traiu. É aquele que realmente seguiu, aonde o exemplo de vida dele refletia Jesus. Que você possa fazer parte desse grupo de pessoas, em nome de Jesus. Aqueles que a Bíblia diz e chama como verdadeiros adoradores, aonde adora a Deus não simplesmente pelo aquilo que Ele pode fazer ou não, porque Ele pode todas as coisas, mas na sua vida Ele tem uma vontade plena, e às vezes não vai acontecer da forma que você gostaria. Mas esse grupo de pessoas não está preocupado pelo aquilo que Deus pode fazer ou não, mas eles estão preocupados simplesmente por aquilo que Deus é, simplesmente por aquilo que Ele é. Então, em nome de Jesus, que você possa ser esse, que você possa estar nesse grupo de João, que você possa ser, em nome do Senhor Jesus, o discípulo amado. Que Jesus possa olhar para você e reconhecer você como sendo um discípulo amado, do grupo dessas pessoas que realmente vivem o verdadeiro evangelho, que não estão preocupados com as coisas desse mundo. Se Deus dar, amém, continua sendo Deus, mas se as coisas não acontecerem da maneira que eu quero, Ele continua sendo Deus também, porque o importante para mim não é o que Ele pode fazer por mim, o importante é o que Ele representa para mim, o que Ele realmente é, em nome de Jesus. Eu não sei qual desses 4 grupos de pessoas que você se identificou nessa noite, e eu queria que você ficasse com o coração bem tranquilo, porque ninguém que está aqui do seu lado, ele pode de alguma forma julgar você, ou acrescentar algo na tua vida. Quem pode é só Deus, e eu sei, nosso Deus, que Ele é onisciente, Ele está vendo e ouvindo e sentindo tudo aquilo que está passando pela tua mente agora. Então, em nome de Jesus, fala com Ele nessa noite. E eu queria que você pudesse agora ficar de pé, para que nós possamos orar, e nós possamos ter um tempo de reflexão. A palavra que transforma, aquela palavra que muda, aquela palavra que confronta, aquela palavra que traz mudança na nossa vida. A gente pode sair daqui dizendo que a palavra foi boa, quando realmente ela produz algo em nós.
E eu sei que o Espírito Santo de Deus que está aqui, Ele está tocando no seu coração. Talvez até hoje, você um dia, num momento, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e você tem sentado à mesa com Ele. Mas talvez você tenha pertencido a um grupo de pessoas diferente daquilo que foi João. Mas hoje, a misericórdia do Senhor toca no seu coração. O Espírito Santo de Deus está falando com você. Eu tenho certeza que Ele está mostrando para você a atitude que você precisa ter diante de tudo aquilo que Jesus representa para a gente. Que em nome de Jesus você possa mudar completamente as suas atitudes a partir de hoje. Que você possa mostrar e revelar o Jesus que habita em você através das suas atitudes, não através do seu discurso, não através das suas palavras, mas da maneira em que você tem vivido. Que as pessoas possam olhar para você e reconhecer o amor de Deus sobre a tua vida, pela tua ação, pela maneira em que você reage, pela maneira em que você age diante de tantas situações da vida. Se você não estava vivendo assim, em nome de Jesus, não é para você sair daqui entristecido, se sentindo derrotado. Não é para você sair daqui como Judas, que ele sai e diz a palavra que saiu para se enforcar. O Senhor está dando oportunidade para mim e para você hoje, para que nós possamos mudar a nossa história, para que você possa mudar a sua realidade, para que você possa começar a viver e experimentar o melhor que Deus tem para a tua vida. E aquilo que Deus tem para a tua vida, você só vai conseguir usufruir se você realmente abrir seu coração e ser o discípulo amado que o Senhor espera que você seja. Em nome de Jesus, abre seu coração nessa noite. Deixa Deus falar ao seu coração. Muda a sua vida, muda as suas atitudes. Se você já tem mostrado, se você já tem revelado Jesus através da sua vida, não só em quatro paredes, mas quando você está lá fora, glória a Deus por isso. Mas vigia, irmão, porque existe um inimigo que em todo tempo ele tenta tirar você dos caminhos do Senhor. Que você possa dizer não para ele, que você possa dizer sim para o Senhor. E Ele está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui, e eu sei que Ele está batendo no seu coração. Em nome de Jesus, feche seus olhos, deixa o Espírito Santo falar com você. Sente a presença do Espírito Santo neste lugar. A gente não consegue ver Deus com os nossos olhos naturais aqui. Um dia a gente vai poder ver Ele face a face, mas nós podemos sentir o Espírito Santo dEle que está aqui e que está tocando no seu coração e que está dizendo para você aquilo que você precisa mudar. Que você possa, onde colocar a planta dos pés, você possa revelar Jesus. A maneira em que você age com a sua esposa dentro da sua casa, que você possa revelar Jesus. A maneira em que você age com os seus filhos, que você possa revelar Jesus. A maneira em que você age com as pessoas que você se encontra no seu trabalho, a maneira que você age ali, você possa mostrar Senhor Jesus. A maneira em que você age diante de dificuldades, de lutas, quando as coisas não acontecem da maneira que você gostaria, que você possa revelar Jesus. Que é uma casa de recuperação, onde você talvez se encontra hoje, que é ali, em todos os momentos ali da casa, com seu amigo, nos momentos difíceis que atravessa dentro da casa, que você possa revelar Jesus. Que você possa revelar Jesus com seus pais, que você possa honrar o seu pai e a sua mãe, que você possa mostrar Jesus que está em você, no seu relacionamento com pessoas que são importantes para você. Que as pessoas possam reconhecer Jesus através da tua vida, não pelo que você fala, mas pelo que você vive. Em nome de Jesus, quais são as áreas que talvez você precisa mudar? Quais são as áreas que talvez você precisa virar a chave? Deixar de viver uma vida errada, um evangelho fracassado, de discípulos que, apesar de conhecer e caminhar com Jesus, não vivem uma vida autêntica com Ele. Qual é a área que você precisa mudar? Entrega para o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Entrega para o Senhor, Ele está aqui, Ele sabe da sua limitação. Mas quando você tem consciência do seu erro, quando você se arrepende, quando você entrega para Ele, Ele faz infinitamente mais. Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a tua realidade, depende de você. Em nome de Jesus, fala com Ele, Ele está aqui. Feche seus olhos, ouve essa canção, deixa Deus falar com você em nome de Jesus. Em nome de Jesus, deixa Deus falar com você em nome de Jesus.
Deus falar com você em nome de Jesus. Feche seus olhos, esquece quem está do seu lado. E a partir do pão, Feche os olhos. Você pode estar na mesa com Ele em nome de Jesus. quem tu és. Glória a Deus. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E a partir Glória a Deus. dos olhos da lei, conhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, todo lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, todo lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, todo lugar de Glória a Deus. Glória a Deus. Feche seus olhos. Faça a sua oração. Em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que o Senhor é um Deus onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele está com você, está com o seu irmão do lado. Ele está ouvindo a tua oração. Ele está tocando o seu coração. Deixa Ele ser a força que você precisa para que você possa mudar. Diz para Ele as suas limitações. Entrega para Ele. Em nome de Jesus. Que você diminua e que Ele cresça. Que você possa, em nome de Jesus, reconhecer o Cristo que você precisa, não só na sua mente, mas no seu coração. Deixa Ele falar com você em nome de Jesus. Deixa Ele ministrar o seu coração. Escuta a voz dEle, tenha sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo, que está dizendo aquilo que você precisa fazer para que Ele possa fazer na sua vida. Depende de você, depende da tua busca, depende da tua decisão. Uma decisão hoje pode mudar completamente a tua história, a sua vida. Fala com Ele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, quebra toda a religiosidade, tudo aquilo que às vezes tem impedido você de você ter intimidade com esse Deus. Jesus está aqui, em nome de Jesus. Deixa Ele falar seu coração. Ele está aqui querendo mudar completamente a tua história. Depende de você, em nome de Jesus. Quero orar com você. Feche seus olhos, com os olhos fechados. Pai, nós te louvamos, te engrandecemos, te exaltamos pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Pai, obrigado a Deus por essa palavra, Senhor. Pai, essa palavra falou muito ao meu coração, e a expectativa do meu coração, e creio que é do seu coração, ó Pai, que ela possa produzir mudança na vida de todos que aqui estão. Ó Pai, em nome de Jesus, Tu sabes que existem algumas áreas da nossa vida que muitas vezes nós estamos se comportando de forma diferente, não da maneira que o Senhor deseja, não refletindo o amor do Senhor, não sendo reconhecido como verdadeiramente um cristão. Pai, mas agora, Senhor, diante de toda a nossa limitação, diante de toda a oração que já chegou diante do Senhor, que o Senhor possa ser a força que nós precisamos. A Tua palavra diz que o Espírito Santo é a força que nós necessitamos para que nós possamos viver uma vida autêntica. Pela força do nosso braço não existe vida em santidade, mas através do Senhor em nós podemos todas as coisas. Através do Senhor nós conseguimos ter uma vida autêntica, uma vida verdadeira, Senhor.
Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa bater nos corações nessa noite. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer toda a limpeza que precisa ser feita. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar produzindo, ó Pai, mudança, atitudes diferentes, para que possam sim, ó Pai, crescer, para que possam ser um discípulo como João foi. Que nós possamos ser, através de uma atitude nossa no dia de hoje, começar a ser reconhecido como um discípulo amado. Em nome de Jesus, faz Tua obra, ó Pai, grandiosa sobre nós. Que nós possamos buscar o Senhor, não por aquilo que nós podemos ter de proveito neste mundo, mas por aquilo que o Senhor representa para cada um de nós. Pai, nós louvamos, engrandecemos e exaltamos o Teu nome, porque mais uma vez a Tua misericórdia nos alcança. E hoje o Senhor nos dá a condição, ó Pai, a possibilidade, dependendo da nossa atitude, de mudar completamente a história da nossa vida. Pai, agora em nome de Jesus, aqueles que, ó Pai, que o Senhor teve como plano nessa noite, de trazer aqui para a igreja, para ministrar ao coração, que possam, ó Pai, estar com o coração aberto para receber tudo aquilo que o Senhor tem para cada um. Abençoa, Pai, imensamente cada um de nós. Derrama no Teu poder. É a nossa oração nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem recebe essa palavra? Em nome de Jesus. Salve de palmas para o Senhor Jesus. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda adoração. Glória a Deus. 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 Puder sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.